Olá, muito bom dia, família Conexão Três Pontas. Estamos aqui no gabinete do prefeito Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, numa reunião importante onde alguns secretários e também o chefe do Executivo Municipal estão discutindo questões importantes com relação ao Hospital São Francisco de Assis. O Conexão Três Pontas foi convidado a participar dessa reunião para ter informações e passar esse conteúdo à população trêspontana. Bom dia, prefeito, é isso mesmo? Bom dia, é isso aí. Bom dia. Quais são as informações que o senhor gostaria de passar à população trêspontana? Bom, Roger, isso me preocupa muito o que vem acontecendo. Por exemplo, eu estive passando visita esse final de semana dentro da Santa Casa, né? Os pacientes internados. E o que aconteceu? Havia até solicitação de parecer de neurocirurgia. Eu não sabia, o neurocirurgião se afastou, os neurocirurgiões se afastaram da Santa Casa. Depois conversei com o Dr. Gilberto Mendes ontem, ele disse que o sindicato dos médicos fez uma colocação de que, oficializando, de que numa data tal, talvez amanhã ou quarta-feira, ninguém mais daria plantão dentro da Santa Casa, ninguém mais trabalharia. E isso me preocupa, porque são profissionais antigos que conhecem o sistema, que estão dentro da Santa Casa, né? E a gente, como representante do povo, a gente tem que estar sabendo o que está acontecendo nesse sentido aí. Então, hoje nós temos um paciente internado sem parecer, um traumatismo craniano no pronto-socorro sem parecer, e isso vai criando um transtorno junto à população, um medo junto à população na área de saúde e que tem que ser definido. Então, qual foi? Nós fizemos uma reunião, tá? Junto com toda a equipe, o secretariado nosso, que a nossa equipe, eles têm ideias e colocam na mesa essas ideias. Tá? E o que nós achamos? Que nós deveríamos, do dinheiro da subvenção que a gente passa para a Santa Casa, que é quanto? 120 mil por mês, e está em dia, tá? Nossas contas com a Santa Casa estão em dia, nós passaríamos pelo menos para a ortopedia e a neurocirurgia. É claro, se sobrar alguma coisa, a gente repassa o restante para a Santa Casa, eles definem. Para não perdermos o nível, que o nível hoje do hospital é 2, senão ele vai passar para 3. E o que acontece? Você cai o porte, você cai a qualidade da Santa Casa. Caindo o nível da Santa Casa, ele vai ter menos arrecadação. Se tiver menos arrecadação, aí é que ela não sobrevive. Então, nós passaríamos uma parte desse dinheiro para ortopedia e neurocirurgia, resolveríamos o problema das especialidades que dão mais estrutura, vamos dizer assim, entre aspas, né? Em termos de nível, de porte para a Santa Casa. E a rede de resposta em que a Santa Casa recebe, ela pagaria os outros médicos, e com isso a gente tentaria resolver o problema dos médicos. Porque se você não tiver médico, você não tem cliente. Se não tiver cliente, você não tem arrecadação. Para que fique mais claro ainda para a população trêspontana, a informação dessa segunda-feira, uma notícia preocupante, é que ortopedistas e neurocirurgiões pediram afastamento ou estão se desligando do hospital, e a sua preocupação é em torno disso. O sindicato, né, o sindicato dos médicos é que fez essa notificação, entendeu? Não foram os profissionais. E eles têm que cumprir aquilo que foi. Teve uma reunião, nós tivemos uma reunião com o Ministério Público, todos participaram, o secretário de Saúde, todo mundo participou, tá? A Procuradoria do município. Então, realmente, a nossa preocupação é essa, tá? Que o sindicato fez uma colocação e os médicos vão ter que obedecer essa colocação do sindicato, tá? Sem condições de trabalho. Então, é a nossa proposta, nós estamos muito preocupados, tá? E nós estamos aí trabalhando junto à população, porque qual a função do prefeito? A função do prefeito realmente é dar qualidade, né, de saúde, educação, de todo serviço dos serviços para a população. E nós estamos buscando caminho. Por exemplo, nós fomos agora, mês passado, em Belo Horizonte, foi o Diego, foi o Sávio Souza Cruz, que é o secretário de Saúde de Estado, conversamos com o Sávio e conseguimos com ele para ver se ele liberava alguma verba para o município. E ele liberou R$ 205.777,66 do PROOSP. Então, o Sávio Souza Cruz foi quem liberou. E o Diego estava presente, estava o Paulinho, estava a Maísa, eu estava lá, o Afonso, que é o presidente do PMDB. O Diego, você diz o deputado Diego Andrade. Diego Andrade, isso.
E nós todos estávamos lá e conversamos com o Sávio. Ele falou que realmente ele liberaria e liberou a verba. Então tem um monte de gente dizendo, foi o deputado tal. Mentira. Quem liberou esse dinheiro foi o Diego junto com o Sávio. Porque o Sávio teve 550 votos em Três Pontas, e ele falou, Luiz, eu me preocupo com vocês me deram 550 votos, eu tenho um compromisso com a população. Inclusive ele é majoritário em Três Pontas do PMDB, deputado estadual majoritário, que teve mais votos em Três Pontas do PMDB foi o Sávio. Perfeito. E ele se comprometeu e realmente ele liberou os 205 mil. Ainda é pouco, mas já houve uma liberação. O que a gente precisa é realmente não ser injusto com as pessoas que nos ajudam. Então eu já falei, os deputados que vão nos ajudar, que nos ajudarão, nós vamos falar o nome deles. Aqueles que não vão ajudar, eu estou fora deles. Tá? Porque nós precisamos de deputado para nos mostrar o caminho. Perfeito. Prefeito Luiz Roberto Laurindo Dias, falando no Conexão Estúdio nessa segunda-feira. A pergunta que a população mais se faz nesse momento, o senhor sendo da área, sendo médico, tendo uma preocupação acima da média com essa pasta, o que o senhor de fato tem feito, o que o executivo de fato tem feito pelo hospital? Olha, nós temos a nossa subvenção de 120 mil, a gestão compartilhada faz parte, que você aumenta o financeiro da Santa Casa, ela tem uma facilidade em pedir empréstimos amanhã, se assim for necessário, tá? E nós estamos assumindo, junto eu e o Lucas, assumimos a parte clínica da Santa Casa. Dr. Lucas Herbert. Lucas Herbert. Então nós estamos assumindo, tá? E tentando conversar com todos os profissionais, principalmente do pronto atendimento, em fazer a prescrição, internar o paciente, mesmo sabendo que não tem a retaguarda dentro da Santa Casa, esses médicos estão assumindo até acabar o seu plantão. Então eles fazem a prescrição e assumem até acabar o plantão deles do pronto atendimento, depois o outro vai e assume. Então existe aí realmente um trabalho para que a população não fique desamparada, mas isso é pouco. Nós precisamos dos ortopedistas, precisamos do cirurgião, precisamos do neuro, do pediatra, entendeu? Isso aí é pouco ainda. É claro, nós estamos fazendo o máximo que a gente pode, mas a gente precisa aí realmente de mais ajuda, mas principalmente esse dinheiro da subvenção passar para algumas clínicas. O senhor tem aguardado essa ajuda chegar na sua cadeira de prefeito ou tem viajado, procurado, inclusive em viagens acompanhadas de secretários, enfim, buscado auxílio em Belo Horizonte, por exemplo? Olha, eu fui antes do feriado, né, de Corpus Christi, eu fui na quarta-feira, conversei com o secretário adjunto de Estado, o Edinho, a gente chama ele de Edinho, né, porque existe uma relação muito boa. E conversei sobre a Santa Casa, tá? Não consegui falar com o Sávio, que naquele dia o Sávio não tinha ido à secretaria, que ele estava doente, mas na outra semana fui novamente a Belo Horizonte e conversamos o que estava acontecendo e tal. Então nós estamos indo várias vezes a Belo Horizonte para conversar com os deputados e os secretários. O Deivin, que é o secretário, o chefe de gabinete, tá? Ele teve com os deputados, tá? Também para conversar sobre a saúde. Além da saúde, outros agendou, né? Teve uma agenda com os deputados estaduais para poder a gente realmente resolver o problema da Santa Casa. Qual é a sua relação com a diretoria do hospital? Vocês têm falado a mesma língua? Têm procurado uma união de forças para poder ajudar o hospital? Sim. Nós temos então um bom relacionamento, mas nos preocupa são essas condutas em relação ao médico, ao profissional. Porque sem o profissional médico dentro da Santa Casa, isso nos preocupa. Porque nós vamos entrar, eu lembro muito bem que quando os médicos pararam, uma época em que eu fui secretário de saúde, ficou um mês sem médico dentro da Santa Casa, foram um mês sem arrecadação. Nós tivemos um problema muito grande, inclusive o Gilberto naquela época pegou até dinheiro emprestado em nome dele para poder pagar os funcionários da Santa Casa. Com relação ao apoio que a cidade espera ter dos deputados que tiveram voto aqui, isso tem acontecido? Tem acontecido sim. Inclusive, semana passada, o Diego Andrade teve uma reunião com o Temer e falou sobre a nossa saúde, tá? Ficou de ajudar, né, o Temer, então nós também estamos esperando essa ajuda com o Temer. Para a gente poder encerrar, quais as outras informações que nessa manhã de segunda-feira o senhor gostaria de passar à população transpontana? O momento, aliás, realmente é de muita preocupação? É de muita preocupação. Tudo que a população tem feito ajuda,
Mas a dívida hoje com os médicos é uma dívida de mais ou menos 1,5 milhão, né? Então, e outra, se você da agora em diante, nós temos que pensar o que nós temos que fazer para poder amenizar realmente essa dívida. Já estamos pensando, mas talvez se começar a pagar agora, é o que eu te falei do dia da subvenção, do repasse da subvenção, se começarmos a pagar agora, talvez isso amenize um pouco, né? Em relação, tem uma parte também muito importante da Geisa, né, da deputada estadual, que ela tem uma emenda de 250 mil, nós pegamos agora os documentos da Santa Casa, para poder levar, para poder fazer com que essa emenda ela saia o mais rápido possível para a Santa Casa. Tá? Então, a população, nós queremos dizer à população que nós não estamos parados, né? O show existiu, mas havia uma ideia do show desde novembro do ano passado, em que a Secretaria de Transporte trabalhou até às 19 horas no dia do show, a Educação trabalhou também até pegando todas as bandas através dos motoristas, né? Então houve realmente um trabalho da equipe, né? A equipe não parou. Nós estamos praticamente finalizando essa entrevista com o prefeito Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, esclarecendo pontos importantes sobre a saúde em Três Pontas, especificamente sobre o hospital. Suas considerações finais. Olha, eu gostaria de dizer à população que nós estamos fazendo o máximo da gente, que a gente pode, tá? Talvez talvez não tenha ainda uma luz, né, para a população, mas eu tenho certeza que ela vai chegar, tá? A Santa Casa, ela não é do município, ela não é da prefeitura, tá? Ela é uma entidade filantrópica, onde existe uma diretoria e existe uma irmandade. Então, nós trabalhamos juntos, tá? Nós trabalhamos com cumplicidade, mas não que nós somos realmente responsáveis diretamente pela Santa Casa. Eu gostaria de dizer à população que nós estamos ajudando o máximo que a gente pode. Vamos ajudar mais? Sim, às vezes o máximo não é o ideal, mas nós vamos ajudar mais a Santa Casa. Então eu gostaria que a população entendesse. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque eu estive dentro do hospital nesse final de semana e o que eu tive de mensagem dos médicos, o que eu vi em termos de papeleto que estava escrito, isso me preocupou em relação aos profissionais médicos da Santa Casa. Ok, muito obrigado ao prefeito Luiz Roberto Laurindo Dias, aos secretários que também participaram dessa reunião, mostrando a preocupação conjunta da atual administração em relação à saúde e também, claro, especificamente em relação à Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis. Conexão Três Pontas, a marca do jornalismo e do marketing.